Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início às 10h30 do dia 14 de junho de 2016, aos trabalhos da 12ª reunião extraordinária conjunta das comissões de tributação e de orçamento, conforme o edital publicado em 10 de maio de 16, com a seguinte ordem do dia: discussão e votação do relatório final referente às organizações sociais na área da saúde. Presentes, deputado Pedro Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, deputado Conte Bittencourt, membro das comissões de tributação e de orçamento, deputado Chiquinho da Mangueira, membro da comissão de tributação, e também está a caminho o deputado Milton Rangel, está aqui a sala ao lado. Esse relatório preliminar foi entregue aos membros das duas comissões e também a todos os deputados que tiveram presentes em alguma das reuniões na quinta-feira, né? E a reunião já está marcada para essa manhã, aproximadamente 15 dias. Os deputados Ana Paula Rechuan, André Siciliano, André Lazzaroni, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Dr. Giovanelli, Edson Albertazzi, Flávio Serafini, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Milton Rangel, Nivaldo Mulim, Paulo Ramos, Pedro Fernandes, Rogério Lisboa, Sadi Noel, Vaguinho, Wanderson Nogueira e Zaqueu, todos sem exceção, através de seus gabinetes, atestaram o recebimento do presente relatório preliminar. Sugeri aqui ao deputado Conte Bittencourt e ao deputado Pedro Fernandes, para a gente ganhar velocidade e tempo, em vez de eu ler o relatório na sua integridade, passar direto à parte de sugestões, até porque a parte preliminar é a análise daquilo, tudo que se deu ao longo desses meses. Então, vamos passar na parte de sugestões, começando com o número 1 das sugestões, só para acompanhamento. O deputado que tiver sugestões, discordância, etc., vai interrompendo, não precisa esperar a leitura toda. Os editais relativos ao processo de seleção para a contratação das OSs devem definir uma estimativa prévia a servir de referência para o preço global do contrato e o que o valor a ser gasto anualmente esteja compatível com o que estipula a LOA, Lei do Orçamento Anual. Por que esta sugestão? Porque nos editais anteriores a Secretaria não fornecia uma estimativa do orçamento global. Então, se botava aí 8 procedimentos de seleção na rua, quem dá a proposta são as OS, no somatório podia até explodir a previsão orçamentária para a Secretaria de Saúde. Alguma discordância? Aprovado o item 1. Item 2. Os editais deverão apresentar estudos de viabilidade que comprovem que o modelo de contratação de gestão às OSs é mais vantajoso que o modelo de gestão que vigorava anteriormente
para a administração das unidades de saúde do Estado. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal que sempre que a gente vai fazer uma contratação, é necessário você fazer o cotejo com o que acontecia anteriormente, monitorar para ver se a nova decisão, a nova realidade de contrato de gestão é vantajosa. Isto, inclusive, é uma recomendação também do Tribunal de Contas do Estado nas contas de governo de 2015, que ainda será analisada e votada na Comissão de Orçamento. Quanto ao item 2, deputado Conte Bittencourt. De acordo. De acordo. Deputado Pedro Fernandes. Aprovado. Vamos para o item 3. Os editais devem apresentar tabelas de valores salariais médios de mão de obra a ser contratada para servir de referência e de uniformização da política salarial das organizações sociais. O que nós verificamos é uma diversidade salarial, função de cada contrato de OS. Aliás, acho que quem chamou até a atenção para essa questão foi o deputado Conte Bittencourt, salvo erro de memória. Então, nós não queremos ter uma tabela rígida, porque muitas vezes um neurocirurgião em Itaperuna pode ter um salário diferente de um neurocirurgião na região dos Lagos, mas pelo menos um roteiro básico, não só de médicos, como de enfermeiras, etc. Simplesmente dizer que ninguém pode, como diretor, ganhar mais que um secretário de Estado é um balizamento ainda muito tímido. Então, essa é a justificativa do item 3. Deputado Pedro Fernandes. Deputado Conte Bittencourt. De acordo, aprovado o item 3. Item 4. Os editais e contratos devem estipular que a contratação de aquisição de medicamentos hospitalares, da segurança, de limpeza, de lavanderia e de exames laboratoriais devem estar de acordo com os limites das tabelas oficiais do Estado. Verificou-se nos exames das medições que, muitas vezes, medicamentos foram contratados por preço muito maior que as atas de registro de preços da Secretaria de Saúde. Então, há necessidade, até para que se depois faça os estornos, que são chamadas de glosas, que este seja um item a ser constante dos editais. Deputado Pedro Fernandes. Lembrando apenas, deputado Luiz Paulo, que esse eu acho que é um dos itens principais, porque as OS foram contratadas justamente para poder diminuir os custos nesse processo. E, para espanto geral, quando foi feita a análise e auditoria, a gente pôde constatar um sobrepreço significativo em alguns desses temas. Então, na minha opinião, esse é o principal item das sugestões dessa casa. Obrigado. Deputado Conte Bittencourt. Aprovado o item 4. 5. Que os editais e contratos estipulem que os valores dos custos da administração das organizações sociais, rateados pelos diversos contratos que a OS tem afirmado com a Secretaria Estadual de Saúde e outros, falta botar aí, e outros, tenham um limite máximo compatível com o valor total de custeio de cada contrato. Explicando, os contratos da OS não podem ter taxa de administração. Então, eles rateiam a administração central da OS. Exemplificando, uma OS da Bahia, a administração central dela está na Bahia. Aquilo tem um custo fixo, aquela administração central. Então, imagina que ela tem um contrato no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Então, ela tem que dividir aquele custo central,
ratear pelos esses 4 contratos, né? Ora, se ela tiver 4, o custo fixo é 1. Se ela tiver 8, é menor. Se ela tiver 1, é muito maior. Então, o que a gente está sugerindo aqui? Não mexer na regra, porque não pode mexer na regra do rateio, mas que se dê qual é o limite em relação à despesa do custeio que a gente pode chegar com esse rateio. Por exemplo, o rateio não poderá ultrapassar, como exemplo, 1,5%, 2% das despesas de custeio daquele contrato. Não é como fosse uma tabela, ele tem que demonstrar, mas não poderá ultrapassar esse limite, porque senão você pode ter uma OS que vai encolhendo, ela passa a ter um contrato só com o Rio de Janeiro, e aí descarrega a administração central inteira no contrato do Rio de Janeiro. Por isso que tem que botar esse limite. Queria fazer só Pois não. uma sugestão. Deputado Pedro Fernandes. De incluir dentro desse item que o item central, a OS, enfim, a matriz dessa OS, que faça a sua prestação de contas também e que essa prestação de contas seja dentro das regras que estão estabelecidas. Por exemplo, um diretor da matriz, a gente está estipulando aqui a média salarial e o limite salarial dentro dos servidores, dos funcionários que prestarão serviço no Estado. Mas não tem o limite em cima da matriz. Então, pode estar um diretor da matriz com um salário de R$200 mil e a gente pagando a cota parte desse custo também. Então, eu acho que dentro da prestação de contas da matriz, queria fazer essa sugestão de estar estabelecida esses critérios que a gente está implementando dentro dos funcionários que trabalham aqui no governo do Estado do Rio. O meu pessoal tinha feito essa sugestão aqui no elenco de função da análise que fizeram, mas eu entendo que o deputado Luiz Paulo encaminha, deputado Pedro Fernandes, um percentual, que seria um percentual dentro de uma análise de bom senso. Ele não está definindo qual é esse percentual, nós discutimos isso aqui com o secretário de Saúde e também com o subsecretário da área jurídica, perguntamos até se tinha algum impedimento legal, estabeleceu uma chamada taxa de administração, que seria esse percentual para a mantenedora, né, para a OS. Eu, particularmente, sou favorável à taxa administrativa. Não, ele disse que não se lembra na literatura nada que impeça. O deputado Luiz Paulo está encaminhando aqui o bom senso do contratante, que é a Secretaria de Saúde ou a secretaria responsável, né? O bom senso vai indicar qual é esse percentual para a gestão da mantenedora, né, da OS mantenedora. Mas eu acho, deputado Conde Bittencourt, só fazendo aqui a composição, quer dizer, os valores que a gente está sugerindo seja valor máximo, né? Tem um limite máximo. Imagine que a OS esteja abaixo do limite máximo. O que o deputado Pedro Fernandes coloca é que nas remunerações das diretorias também sejam obedecidas a diretoria central, sob o ponto de vista do rateio, sejam obedecidos os limites dos salários do próprio Rio de Janeiro. Mas aí nós estamos falando da gestão central da OS. Quais seriam os parâmetros de salário de executivos? Porque o médico, as demais atividades internas, nós temos parâmetros no mercado. Não, mas o executivo deles, da administração central. Então, da central. Mas quais seriam esses parâmetros aí? Que a mesma tabela nossa. O limite que foi estabelecido por sugestão nossa aqui. Para os executivos das unidades. É isso. Sim. Concorda? Sim. Vamos tentar. Então vamos... Porque a linha do Luiz Paulo me parece mais adequada. Vamos manter isso. Quando ele estabelece um percentual dentro de um bom senso do órgão contratante. Eu, particularmente, seria mais favorável à taxa de administração. Eu acho que seria mais pragmático isso. Olha, a gente vai fazer um edital aqui, uma licitação, que para administrar você vai ter aí 10 centavos para administrar e você faz a sua administração da sua empresa da forma como queira. Eu, particularmente, acho que essa fosse a melhor sugestão. Mas dentro dessa discussão aqui, o que a gente tentou desvendar, eu não sei se o deputado Luiz Paulo, os demais membros, tiveram acesso à prestação de conta da matriz. Eu não consegui ter acesso à prestação de contas da matriz. Então, acho que lá... A não ser aquilo que é rateado no custo da OS. Sim, mas dentro do rateio não vem explicitado esses valores salariais. Então, a gente pode estar tendo
diretor da matriz com um salário de R$200 mil, por exemplo. E a gente não tem acesso a isso. Então, por isso que eu acho que a obrigatoriedade da abertura da prestação de contas da matriz, já que a gente está pagando, enfim, por esse custo, deveria ser uma sugestão dessas comissões e estabelecer um limite máximo, um teto de gasto que está sendo pago pelo poder público. Bom, deputado Conde Bittencourt, acata? Acato. Então, aprovada a redação do item 5, adendando que no rateio relativo aos custos da administração central, os salários praticados para fins de rateio não poderão ultrapassar os salários praticados pela própria gestão da OS no estado do Rio de Janeiro. Entendeu, adendo? Aprovado, então, o item 5, vamos para o item 6. Que se estipule que a compra de medicamentos, de medicamentos sejam hospitalares, consoantes, faltou a palavra sejam aí, hospitalares, consoante as prescrições do SUS e que se dê pelo sistema de compra em escala, pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo regime de registro de preço, consoante a Lei 4.928 de 2006, lei que eu fui autor, e contento o sistema de dispensação, que promoverá as entregas programadas em cada unidade de saúde. Então, o que nós estamos propondo, a não ser algum medicamento de varejo que não esteja dentro das prescrições rotineiras do SUS, é que não mais as OS comprem os medicamentos. Compre a própria secretaria, como compra programada, ou 2 por ano, ou 1 por ano, com sistema de dispensação. O que é dispensação? Em que mês vai ter que entregar em cada unidade de saúde. Isso tem uma redução de custo brutal, porque você está comprando medicamento hospitalar, que custa, em média, 1/9 do medicamento genérico, 1/9 do medicamento genérico. Você não terá mais os problemas que o deputado Pedro Fernandes viveu para investigar intensamente, que é a gestão de um galpão central de medicamentos. Você não terá problemas de incineração, porque esse sistema de dispensação não tem estoques para administrar. Quem vai entregar e fazer essa dispensação é quem vendeu, entregando os tais quantitativos nas unidades pré-definidas. Eu acho que isso pode ser um dos grandes avanços, se vier adotado pela Secretaria de Estado de Saúde. Deputado Conde Bittencourt. Deputado Luiz Paulo, eu justamente fiz um apontamento aqui no item 6 e 7. Pois não. Porque essa sugestão muda completamente a atual filosofia das OS. É um paradigma de mudança. O Estado não fornece medicamento para as OS. Com esse, aprovando esse item 6 e 7, nós estamos propondo que esse modelo seja alterado e o Estado passe a fornecer o medicamento para as OS. Evidentemente que vai ter que ter uma nova gestão de controle para isso aí. Eu não sou contra. Agora, tira um pouco também o princípio da OS, que é a agilidade também na sua gestão. O Estado nem sempre tem agilidade nas suas contas. Mas aí o compete no edital dizer o seguinte: se caso o Estado não adquira, né, a OS tem a flexibilidade de agir, porque por isso que a gente fez questão de dizer, consoante as prescrições do SUS. Imagina que, de repente, um determinado hospital precisa de um medicamento que não é da rotina, um dos chamados medicamentos especiais. Né? Então, ele, excepcionalmente, aquele medicamento ele vai comprar em mercado, fazendo a cotação de preço.
Mas o grosso dos medicamentos, captopril, enfim, tudo isso, você tem o sistema de compra por ata de registro de preço e a dispensação. Isso seria uma mudança, no meu entendimento, para promover uma grande economia. Porque na leitura do relatório em seguida, né, a gente vai lá propor que, paulatinamente, de forma orgânica, a começar pelas UPAs, você fazer com que a Fundação Estadual de Saúde, que é uma fundação pública de direito privado, possa também começar a assumir essa gestão. Então, está coerente com o que a gente vai propor adiante. Agora, a gente pode fazer aqui, deputado Conte Bittencourt, uma nota de página entre no 6 e no 7, dizendo que isto é uma mudança de paradigma no que vem ocorrendo hoje. Deputado Pedro Fernandes. Concordo. O item 7 deriva do item 6, que a logística de entrega rotineira de medicamentos hospitalares às unidades de saúde administradas por organizações sociais contratadas se processe de modo a evitar a formação de estoques excessivos e de forma a impedir que o prazo de vencimento da validade dos medicamentos seja ultrapassado, evitando-se perdas e gastos com incineração. Por favor, Orlando, dá uma cópia de relatório aqui para o nosso deputado Milton. Então, aprovado o 7 também, do que deriva do 6. Vou passar para o 8º, só vou aguardar o deputado Milton receber o relatório. Estamos na reunião de educação física. Não problema. Deputado Milton, nas sugestões, nós vamos agora ler a número 8, que é a parte inicial, a gente não fez a leitura, porque é só análise do... Item 8, folha 16. Folha 16. Já está. Item 8. O cumprimento desses princípios de economicidade e eficiência impostos pelo referido acórdão do Supremo Tribunal Federal deve ser obtido através do atingimento de metas de qualidade e quantidade estabelecida nos contratos e pela modicidade de seus custos e preços. Aí tem que dizer que é o cumprimento dos itens supracitados, né? Não cumprimento de quê? Dos itens supracitados. Por que esse item 8? O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2015, fez publicar o acórdão quando analisou a ação direta de inconstitucionalidade em relação à Lei Nacional das OS, que foi impetrada pelo PT e o PDT no ano de 1997. E o acórdão só saiu em 2015. Neste acórdão, o Supremo decidiu que a Lei Nacional das OS era constitucional, mas que deveria se submeter ao artigo 37 da Constituição Federal, no que diz respeito ao princípio da eficiência. E o princípio da eficiência em organização social é se conseguir atingir as metas qualitativas e quantitativas, quantitativas números de atendimentos, qualitativas a qualidade do atendimento, com modicidade de preços, né? Por isso é que este acórdão fundamenta claramente você também ter os controles de cada tipo de serviço prestado. Aí não cabe nem a nenhum de nós aprovar, é simplesmente concordar e botar o item, porque isso é um acordo do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? É só chamando a atenção à gestão pública. E aí cabe dizer
que no relatório de contas de gestão do Tribunal de Contas de 2015, o Tribunal de Contas fala lá claramente que as metas de qualidade da Secretaria de Saúde estiveram, em média, 62% abaixo daquilo que deveria ter sido atingido. Então, mesmo sendo um serviço caro, sob o ponto de vista dos cumprimentos da meta, ainda ficou a se desejar. Número 9. Número 9 é um dos itens que eu reputo mais importantes. Sugerimos que a Fundação Pública de Direito Privado, criada pela Lei Estadual 5164 de 2007 e já implantada na Secretaria Estadual de Saúde, sob a denominação de Fundação Estadual de Saúde, a qual já administra algumas unidades estaduais de saúde, paulatinamente assuma a gestão das UPAs na medida que os contratos de gestão das OS em vigor para essas unidades estaduais de saúde vierem a ser concluídos. Isto é uma mudança também de paradigma, que publicamente foi declarada pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, como uma medida salutar, e também foi dito aqui pelo secretário estadual de saúde, que seria uma medida que ele adotaria, como também foi dito aqui pelo diretor da Fundação Estadual de Saúde, que ele estava se preparando para tal intento. E por que essa mudança de paradigma? A Fundação Pública de Direito Privado, ela tem liberdades bastante similares da organização social. Mas, como o nome já diz, é uma fundação pública. Então, ela era gerido por funcionários estatutários e ou comissionados que têm matrícula com o Estado. Não é um ente privado. A forma de gestão é que é privada, mas o ente é público. Por via de consequência, não tem rateio de administração central, né, porque a administração é a própria Secretaria Estadual de Saúde, e todas as compras estarão dentro dos paradigmas das compras médias, terá a liberdade de fazer a seleção de pessoal por chamamento público, uma análise rápida de currículos, etc. Todos serão seletistas, um contrato com a Fundação, terá o seu plano de cargos e salários específico e, se assim o desejar, poderá requisitar, né, corpo da saúde, médico, enfermeiro, enfim, para trabalhar na Fundação, mediante complementação salarial com as cargas horárias pré-definidas pela Fundação. Se assim não o fizer, se devolve à origem. Então, nos parece que o controle pode ser maior, ser mais eficiente e ter diminuição de custos. Então, isso é que respalda a nossa proposta número 9, até porque daqui para frente, os cortes nas despesas, por condições de queda abrupta da receita do Estado, terão que acontecer. E nenhum sistema, nem de administração direta, nem de fundação pública de direito privado, nem de organização social, funcionará se não houver os repasses à Secretaria de Saúde. Sem repasse não tem sistema gerencial que funcione. Então, quanto ao item 9, deputado Pedro Fernandes. Deputado Conte Bittencourt.
Presidente, os itens 7, 8 e 9 são indicativos claros dessa comissão especial, mas sob responsabilidade das comissões permanentes de tributação e orçamento, que aponta um reconhecimento nosso à falência que foi esse modelo no Estado do Rio de Janeiro. Né? Isso aqui é claramente uma afirmação nossa de que os secretários de saúde que passaram pela gestão desse contrato não cuidaram devidamente dessa parceria público-privada pelo modelo de OS, que acontece de forma exitosa, nós já discutimos aqui em vários estados, há muitos anos. Na verdade, vários itens desse relatório aqui, desde um item que estabelece que o Estado não fez nenhuma análise criteriosa na transição, né, da gestão da Secretaria de Estado de Saúde para a gestão de OS em nenhuma dessas unidades. Os valores, tudo que nós recorremos à literatura aí do Estado, a gente não encontra nada que justifique os valores estabelecidos para cada unidade. Tá? O Estado não comportava, né, essa despesa no conjunto da sua receita, é um outro fato claro, e não tinha nenhum controle efetivo da operação dessa parceria. Então, eu lamento, eu votei a favor dessa lei, sei que o deputado Luiz Paulo votou contra a época, mas eu votei a favor, acreditando no modelo que é exitoso em vários outros estados, mas que no Rio de Janeiro começou errado, continua errado, e o governo continua errando nessa relação com as OS. Então, acho que nós estamos aqui sugerindo, é uma sugestão, para que o Poder Executivo mude essa concepção de gestão. Eu estou de acordo com o item 9. Deputado Milton. Estou de acordo. Item 10. Consideramos necessário que a Secretaria de Estado de Saúde elabore estudo com o objetivo de avaliar, com o máximo de precisão, se a gestão das unidades estaduais UPAs de saúde, efetuadas pelas organizações sociais, apresentam vantagem ou desvantagem em relação à gestão das mesmas levada a cabo pela FES. Então, mesmo a gente está dando a sugestão, a gente quer que cumpre aquilo que a LRF sempre determina. Você vai trocar um modelo de gestão, faça um estudo profundo de cotejo para ficar demonstrado que estamos mudando a opção, porque os números assim o indicam. Né? Deputado Pedro Fernandes. Obrigado. Deputado Conte, deputado Milton. Deputado, número 11. Que sejam estruturadas equipes de fiscalização dos contratos de OS compatíveis com o número de contratos. Aqui nós verificamos que, no meu entendimento, houve, no mínimo, um assodamento da Secretaria de Saúde. Ela poderia, quando teve a lei das OS na mão, ter escolhido 2, 3 unidades, selecionado a OS, ter acompanhado, fiscalizado bem, como um projeto piloto. E depois desse projeto piloto, aí fazer as correções de rumo e expandir com novos contratos. Ora, mas ela partiu já, fez um primeiro contrato, logo depois desse primeiro contrato, foi como uma maternidade, ele expandiu direto, contratando OS por tudo quanto é canto. E não se estruturou para, de fato, fiscalizar, né, esses contratos com o rigor que precisaria. E que gerou, né, ao ponto que nós estamos hoje vivendo. Então, essa sugestão aqui é que, se você vai continuar com esses contratos, você tem equipes competentes, inclusive numericamente, para estar acompanhando com visitações, etc., etc. Porque nos relatórios tem coisas, assim, absolutamente incoerentes. Todos sabem que as metas, se não forem atingidas,
você tem um redutor do total faturado, né? É o critério. Aí você não reduz nada do total faturado, reduz muito pouco, porque as metas foram bem cumpridas. Aí no mesmo relatório vem escrito assim: há que se melhorar, né, as metas qualitativas e quantitativas. Se há que se melhorar, você tinha que ter reduzido a nota, né? Porque não... Se você tirar 10, eu não posso dizer, ô Milton, deputado Milton, melhora. O senhor tem que melhorar, o senhor já tirou a nota máxima. Você pode melhorar até de saúde, né? Mas não de desempenho. Então, quanto ao item 11, deputado Conde Bittencourt. Concordo. Deputado Milton. Queria fazer uma colocação nesse Pois não. item, com via de colaboração. O que a gente tem visto, nos trabalhos que a gente tem feito, junto a essa fiscalização, é que a equipe, como o espírito da mensagem 11 está perfeito, são pequenas e desestruturadas, despreparadas para o trabalho que tem que ser desempenhado. A gente viu também casos de, vamos chamar no jargão popular, cabide de emprego. Quer dizer, as pessoas estavam ali, naquela equipe de fiscalização, simplesmente para fugir dos seus encargos como bombeiro, ou como professor, ou como outra coisa, vínculo de matrícula que eles tinham. Então, além dessa colocação aqui, eu queria propor que fosse colocada que essas equipes teriam que ser rodiziadas, no aspecto de que elas não ficassem a vida inteira fiscalizando a mesma OS, sei lá, 1 ano, 360 dias, 12 meses fiscalizando uma OS, mas dali em diante passasse para uma outra OS, a equipe, e assim girasse dentro da própria secretaria, para que não se tivesse aquele vício de quem fiscaliza Araruama, sempre fiscaliza Araruama e tem o jeitinho de Araruama, ele sabe como Araruama funciona. Estou citando Araruama aqui por mera referência retórica. Então, eu queria sugerir só isso, que se colocasse aqui uma forma de não só de especializar essa equipe, como também de criar uma rotatividade nessa fiscalização em termos de OS. Deputado Milton, a sua ideia eu acho pertinente, porque eu vou aqui dizer, por exemplo, Junta de Revisão Fiscal. Quando a gente analisou esse projeto de lei que veio a essa casa há alguns anos, foi dito que a junta ela tinha que ser rotativa, se eu não me engano, a cada 2 anos. Exatamente para que aquele triunvirato, né, não ficasse responsável só por aquele setor. Ele se desfaz. Houve época, não sei se isso acontece agora ainda, que os gerentes de banco rodavam a cada 2 anos, não deixavam de ser gerente, mas estava aqui na agência Penha, ia para a agência Meia, ou estava 2 anos na Meia, para Copacabana. Exatamente para não haver essa relação entre as partes, que pode se transformar uma relação entre amigos e se esquecer dos princípios da administração pública. Então, vamos adendar, se o deputado Conde Bittencourt e o deputado Pedro Fernandes concordarem, no item 11, que sejam estruturadas equipes, estruturadas e treinadas, estruturadas e qualificadas, equipes de fiscalização dos contratos das OS compatíveis com os números de contratos, e que essas equipes possam, periodicamente, fazerem rodízio entre os diversos contratos de gestão existentes, para evitar relações de caráter pessoal que possam afetar a probidade administrativa. Tá bom? Só o possam por devam. Possam ser rodiziados por devem ser rodiziados. E aí não estamos botando prazo, mas se eu quiser... Não. Aí vou botar,
Podemos botar o prazo de no mínimo não, no máximo 2 anos. Porque um contrato de gestão, em tese, ele é de 1 ano, renovável até 5 anos. Então, de no máximo 2 anos. Bom, anotado aí? Então, vamos para o item 12. Que sejam auditados, troco o A por o O, todos os contratos de gestão das organizações sociais no último trimestre de 2015, no que tangem as metas qualitativas e quantitativas e quanto às glosas eventualmente efetuadas. Por quê? A gente focou no último trimestre de 2015, porque a gente acompanhou as despesas da área da saúde no fechar do ano 2015. A saúde estava longe ainda de atingir, deputado Pedro Fernandes, os 12% da receita corrente líquida, que é o seu mínimo constitucional. E eis que, de repente, esse índice foi atingido. E foi atingido por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que você faça essa medição pela despesa liquidada, não pela despesa paga. O que é a despesa liquidada? É aquela que você fatura, mas ainda não pagou. Então, a saúde gastou em 2015, na ordem aí, se eu não me engano, 12,4. Bom, mas a OS é diferente. O cidadão entra com a fatura plena. Ele pega o valor total do contrato, divide pelos números de meses, né? Contrato de 1 ano, divide por 12. Então, ele pode faturar, no máximo, 1/12º daquele valor anual. Então, seguramente, até possivelmente orientado pela gestão, pelos gestores públicos, entrou com esses valores. Valores que teriam que ser glosados a posteriores, né, para ver se o serviço foi feito. Mas, na hora que glosar, já é o outro ano. Sob o ponto de vista de lei de responsabilidade fiscal, já aconteceu. Ocorre quando chegou no final do ano, poucos dias, sei lá, pelo dia 30 ou dia 29, o deputado Conte tem de lembrar o dia certo, o secretário se exonerou. E aí veio um outro secretário que entrou nos primeiros dias de janeiro. Então, no meu entendimento, esse período ficou sem um controle mais rígido. Nós ouvimos aqui os auditores da Fazenda, os auditores da própria Secretaria Estadual de Saúde, e recomendamos que eles fizessem isso exatamente para verificar se todas as glosas foram feitas, caso tenham sido feitas, se estavam corretas, e se não foram feitas, que se fizesse, né? E daí, por isso, essa recomendação. Porque eu, quando for analisar as contas, isso é um dado que eu ainda não tenho, eu gostaria muito de saber, no último trimestre, entre o valor liquidado e o valor pago, se esses valores estão empatando de fato, né? Porque quando você glosa, aquela glosa não é na fatura daquele mês. Você só vai glosar e estornar no mês seguinte, ou 2 meses depois, né? Porque a fatura já foi, né? Então, por isso que a gente focou muito nesses 3 últimos meses. Deputado Conte Bittencourt. Eu concordo, mas queria sugerir que essa auditoria fosse feita em regime de inspeção extraordinária pelo TCE. Isso a gente vai... Tá, mas depois a gente vai também falar sobre o desdobramento disso. Deputado Milton. Deputado Pedro. Então, vamos botar aqui, que sejam auditados, vírgula, pela auditoria
da Secretaria de Estado da Saúde e, principalmente, Isso. por uma auditoria, por uma inspeção especial do Tribunal de Contas do Estado. Isso aí. Perfeito. Item 13. Que seja aperfeiçoada a Lei 6.043 de 2011 das organizações sociais no que diz respeito aos contratos consoante o PL em anexo, que deveria receber todas as contribuições possíveis, deveria não, que deverá receber todas as contribuições possíveis da Comissões de Orçamento e da Comissão de Tributação. E anexei o PL 1351, sem fazer nenhuma sugestão. Esse PL apresentou o deputado Pedro Fernandes e eu, quando abriu os trabalhos legislativos, em cima daquilo que a gente já vinha conversando. Então, qual seria a nossa intenção agora? E os senhores deputados podem mandar sugestões, apresentar emendas, etc. Então, aprovado este relatório pela comissão, aquilo que tiver nesse relatório e puder servir de melhoria do projeto de lei, a gente já introduz. Né? Porque o projeto de lei está protocolado. Né? E aí nós pediríamos também para que o mesmo pudesse ir à pauta para tramitar. E os senhores concordam? Presidente, eu li o PL e várias das questões levantadas aí na sugestão estão contidas no PL. Já estava... Adequadamente contidas. O que eu quero sugerir é que esse PL se transforme, se for receber alguma alteração da comissão, se transforme em um substitutivo das duas comissões conjuntas. Perfeitamente. Para que todos sejam autores dessa iniciativa. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Deputado Fernandes, vê se o senhor concorda. A gente bota o PL em pauta como está. Temos que pedir à mesa que ouça a Comissão de Tributação e a Comissão de Orçamento. E que aí nós apresentemos um substitutivo das duas comissões, Isso. adendando aquilo que falta. Perfeito. Concorda? Então, esta é uma... Aí não é uma sugestão a ninguém. Isto aí, ou seja, a gente cria mais um item com uma deliberação nossa. Entendeu, Barrares? Entendeu, Gabriel? O PL, nós vamos pedir pauta para o PL, vamos pedir que seja ouvida, além da Comissão de Saúde, a Comissão de Justiça, seja ouvida a Comissão de Orçamento e Tributação, e o conjunto, emendaremos, e na hora que vier a análise das emendas, que outros deputados vão emendar, a gente combinar com o deputado Edson Albertazzi, do substitutivo, ser o substitutivo da conjunto da Comissão de Orçamento e Tributação. Perfeito. Deu para entender? Bom, e aí eu queria o último item que eu não botei aí. Eu acho, a quem encaminhar esse relatório, que eu queria sugerir. Primeiro, ao presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani. Por quê? Porque, de uma forma direta, foi ele que determinou que as comissões de orçamento e tributação fizessem esse trabalho, que, a rigor, não é o trabalho rotineiro dessas comissões. Então, o primeiro que tem que receber é ele. Em seguida, a Comissão de Saúde, que na rotina da Assembleia Legislativa vai ser quem vai dar continuidade aos trabalhos. A Secretaria de Estado de Saúde, que é o objetivo maior disso tudo. Ao governador do Estado, pelo princípio da hierarquia. E ao Tribunal de Contas do Estado, até porque tem uma recomendação direta aqui para o Tribunal de Contas. Né? E eu sugeriria, deputado, ao Ministério Público também, que de alguma maneira acompanhou pela imprensa
as diversas questões relacionadas às OS, preços, custos. Da minha parte, acatado, deputado Pedro, deputado Milton. Mais alguma sugestão? Eu tenho Com licença, deputado, eu tenho que ir para outra comissão. Também tenho por que ir para favor. outra Parabéns comissão. aos dois presidentes pelo relatório. Obrigado. Eu tenho uma outra sugestão, que eu não li o PL aqui todo, mas o que eu pude ler aqui, eu não vi contemplado, que é a questão da transparência dos preços. Eu tive conversando com o secretário sobre esse assunto e ele só me fez uma colocação, que essa transparência fosse obrigatória no site da OS e não só no site da Secretaria de Saúde. Exatamente para você diminuir a carga de trabalho que a Secretaria de Saúde só faria a cópia do eletrônico desse processo. Isso foi uma sugestão só de questão de mão de obra. Mas a importância de você dar transparência ao preço que é praticado pela OS. Aqui no projeto eu vi que tem parâmetros de economicidade para serem analisados pela fiscalização. Mas o que a gente propõe é que tenha uma transparência desses preços, tanto na área de medicamentos, como também na área de contratação de serviços. Eu acho que isso é fundamental e vai enriquecer o PL. Eu já até apresentei um projeto de lei nessa direção, já tem tramitando na casa, mas que a gente pode fundir, absorver junto com esse PL aí, desde que tenha sido contemplada essa questão da transparência. Deputado Milton, o que eu sugerir a Vossa Excelência é que o senhor mandar a sugestão desse artigo no projeto geral da lei das OS, porque aí a gente o absorve como emenda da comissão. Ótimo. Como emenda da comissão. Vou fazê-lo. Ok. Vou fazê-lo. Deputado Pedro Fernandes, alguma questão a mais? Não, deputado, só quero agradecer a parceria de Vossa Excelência e toda a Comissão de Tributação. Dizer que a gente está encerrando aqui um ciclo, eu espero nos próximos dias também votar o relatório, trazer a votação do relatório da questão dos medicamentos, para a gente encerrar esse ciclo da saúde e avançar para outras secretarias que eu tenho certeza que traremos tantos avanços como trouxemos com esse trabalho na saúde. Eu acho que as pessoas não têm ideia do avanço que a gente teve quando a gente fala em uma economicidade uma economia de cerca de R$1 bilhão por ano, que esse trabalho das comissões de orçamento e tributação fizeram apenas na Secretaria de Saúde do Estado. Se a gente tiver esse mesmo pique para avançar para outras secretarias, não só com os contratos vinculados às organizações sociais, mas todos os contratos como um todo, a gente vai poder ajudar, de uma certa forma, o Estado a sair desse momento difícil que vem vivendo hoje. Então, parabéns e obrigado pela parceria. Obrigado, deputado Milton, pela sua colaboração. Agradecendo também ao nosso presidente, deputado Pedro Fernandes, deputado Conte Bittencourt, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Sadi Noel, que muitas vezes esteve aqui, deputado Jair Bittencourt, participou de muitas sessões, deputado Zaqueu Teixeira, deputada Marta Rocha, deputada Lucinha, que é uma entusiasta no sentido de fazer com que a saúde funcione, pelo menos minimamente, né? E de tantos outros, deputado Paulo Ramos, deputado Flávio Serafini, e de tantos outros deputados que colaboraram ao longo desses meses. E, para que não seja também objeto de críticas futuras em plenário, dizer que eu e o deputado Pedro Fernandes cumprimos nessa etapa à risca aquilo que nos foi solicitado. Não nos foi solicitado definir se a gente devia acabar ou não com a lei das OS, colocando isso de uma forma clara.
porque eu, em particular, quando essa lei veio à pauta, eu votei contra. Mas nesse trabalho, porque o trabalho foi encaminhado nesse sentido, nós estamos encaminhando uma série, um projeto de lei, modificando o anterior, para aperfeiçoá-la, né? Isso não muda minha posição, mas a gente está cumprindo à risca o que foi dado como trabalho para a comissão. Porque simplesmente dizer, da noite para o dia, não tem mais organização social, é dizer que vai fechar a saúde, né? Porque não tem outro modelo. Então, o modelo alternativo que a gente está sugerindo é a Fundação Pública de Direito Privado, que é a Fundação Estadual da Saúde, né? Então, a gente tem que também ter o cuidado que, muitas vezes, por questões ideológicas, a gente também não pode ser o arauto do caos, a gente tem que ser o arauto do bom senso. Então, agradeço a todos. Está encerrada a sessão. Faremos os ofícios para serem entregues às entidades, aos entes aqui definidos, e também faremos publicar o relatório no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.